Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 13 do Colégio Naval de 1992. Seja M um conjunto cujos elementos são números naturais compostos por três algarismos distintos e primos absolutos. Sabe-se que o inverso de cada um deles é uma dízima periódica simples e que, invertendo-se a posição dos algarismos das centenas com os das unidades, em todos eles, os respectivos inversos são dízimas periódicas compostas. O número de subconjuntos de M é qual dessas alternativas? Então, nós temos um conjunto M, e esse conjunto ele possui três características, né? A primeira delas, eu vou colocar aqui nesse canto direito, cada elemento desse conjunto, né? Ele vai possuir três algarismos. É um número natural que possui três algarismos e cada um desses algarismos é primo, né? Então a gente tem que se perguntar quais são os números naturais, né? Quais são os algarismos de 0 até 9 que são números primos. São os números 2, 3, 5 e 7. Então, qualquer elemento do conjunto M, ele vai possuir três algarismos distintos e a gente tem que procurar esses algarismos aqui, ó, nos números 2, 3, 5 ou 7. Por exemplo, o número 237 é possivelmente um elemento de M, né? O conjunto M, ele não possui só essa característica. A segunda característica dele é o seguinte: se a gente chamar esse número daqui de N, que é um número do conjunto M, que é um elemento do conjunto M, então o número 1 sobre N é uma dízima periódica, simples, né? Essa é a segunda propriedade do conjunto M. Então a gente inverte esse número daqui, né? Faz 1 sobre 237, por exemplo, e isso daqui é uma dízima periódica simples, né? E a terceira propriedade é o seguinte, né? A terceira propriedade vai ser dada da seguinte forma: se a gente trocar o algarismo das centenas com o algarismo das unidades, formar, por exemplo, o número 732, né? 732, então o inverso deste número daqui, ó, o inverso deste número, né? O número 1 sobre 732, ele vai ser uma dízima periódica composta. Então, essas três propriedades elas têm que valer para quaisquer elementos, né, do conjunto M, né? E como que a gente vai fazer para resolver este problema? Nós vamos usar este teorema aqui, ó. Então, vou colocar no quadro um teorema que nós vamos utilizar, né? Seja N um número natural, e a primeira parte do teorema é a letra A, que nos diz o seguinte, ó, é uma caracterização de dízima periódica simples. 1 sobre N é uma dízima periódica simples, se e somente se o N ele é múltiplo de 2, ou ele não é múltiplo de 2, nem múltiplo de 5. Né? Então, por exemplo, vou colocar alguns exemplos aqui da letra A. O número 1 sobre 3, ele é uma dízima periódica simples, porque esse número daqui, o 3, ó, ele não é múltiplo de 2, nem múltiplo de 5. Por exemplo, o número 1 sobre 51. O 51, ele não é múltiplo de 2, nem múltiplo de 5. Lembre que para ser múltiplo de 2, né, o algarismo das unidades tem que ser um número par. E para ser múltiplo de 5, o algarismo das unidades tem que ser 5 ou 0. Né? Então, vamos pegar agora alguns exemplos, né, dessa parte aqui, ó. Então, 1 sobre N vai ser uma dízima periódica composta se e somente se N for um múltiplo de 2 ou de 5 e por outro número primo distinto de 2 e de 5. 1 sobre 2 vezes 7, né? Ou seja, 1 sobre 14. Esse número daqui vai ser uma dízima periódica composta, né? Porque aqui embaixo a gente tem um número 14, né? Que ele é múltiplo de 2 e ele é um múltiplo de 7, né? O 7 é um número primo que é diferente de 2 e de 5. Um outro exemplo é o número 1 sobre 3 vezes 7 vezes 5 vezes 2. Né? Esse número daqui é uma dízima periódica composta também. Então agora eu vou colocar no quadro todos os elementos do conjunto M. Então perceba que os elementos aqui que estão em verde são os elementos do conjunto M. E por que são apenas esses?
Olha só, os únicos algarismos que nós podemos utilizar são esses, né? Como eu já falei anteriormente. O 2, o 3, o 5 e o 7. E vamos tomar como exemplo o número 237, né? Por que o número 237 ele pertence ao conjunto M? Porque, olha só, o número 1 sobre 237 ele é uma dízima periódica simples pela letra A. E o número 1 sobre 732 ele vai ser uma dízima periódica composta pela letra B, né? E se a gente fizer isso para cada um dos elementos que eu coloquei aqui no quadro, né, a gente vai obter o mesmo resultado. Perceba que esses elementos aqui que estão no conjunto M, eles têm que ter como algarismo das unidades, ou melhor, como algarismo das centenas, ou 2 ou 5. Porque quando a gente inverter, né, o algarismo das unidades pelo algarismo das centenas, tem que aparecer aqui no algarismo das unidades o número 2 ou o número 5 por causa da letra B, né? Porque a gente quer que o inverso seja uma dízima periódica composta, né? E para ser uma dízima periódica composta, né, 1 sobre n, esse n aqui ele tem que ser um múltiplo de 2 ou um múltiplo de 5 e tem que ser um múltiplo de um primo, né, que é diferente de 2 e 5. E isso vai acontecer para quaisquer um desses elementos aqui, para quaisquer um desses números que estão em verde. Então, esses aqui são os únicos possíveis elementos do conjunto M, são 8 elementos, só que a gente não quer a quantidade de elementos, nós queremos a quantidade de subconjuntos. Como são 8 elementos, a quantidade de subconjuntos é 2 elevado na 8. Se tivessem x elementos, a quantidade de subconjuntos é 2 elevado na x. Como tem 8, 2 elevado na 8 é 256, e portanto a nossa resposta vai ser a letra B. Então perceba a importância deste teorema, né, para a gente resolver este exercício. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.